O bate-papo de hoje é um pouco diferente. Vai ser mais sobre trabalho e família. Como a gente conciliar essa área tão desafiadora, eu como pai de 5, né? Então a gente tem um desafio aí, se a gente não tomar alguns cuidados, a gente acaba se atolando no trabalho, né? E hoje aqui eu trouxe uma pessoa que ela é educadora parental, é especialista em adolescentes, pais e adolescentes, né? E é a pessoa responsável por eu me tornar o homem que eu sou hoje. Estou melhorando muita coisa ainda, tá? Mas é Clarice Patrícia, ela é minha esposa, minha amada esposa. A gente está aqui já com esse programa hoje, porque o propósito do Foundcast hoje é falar do CPF por trás da pessoa. Então, como estamos chegando agora nesse final de ano, eu quis trazer algo diferente, né, para que você possa refletir um pouco sobre as suas atitudes, sobre o seu tempo dedicado para a família também, porque negócio vitorioso, negócio realmente estabelecido é aquele que onde tu em casa tu também tem sucesso. Então, Clarice, minha digníssima, muito bem-vinda aqui ao Foundcast. Obrigada. Né? E o pessoal que está vindo aqui não te conhece ainda. Te apresenta para o pessoal quem é Clarice Patrício, né? Antes de a gente entrar em alguns assuntos assim bem densos sobre educação de filhos. Quem é Clarice por trás da especialista, por trás da educadora parental? Então, eu sou Clarice Patrício, sou esposa do Frander Vieira, né? E sou mãe de 5, né? Tenho 2 filhos, quase 3 enteados, então dentro dessa nossa dinâmica familiar ali, né? Nós somos em 7, agora 8, meu filho também casou, então temos mais um integrante na nossa família. E dentro dessa dinâmica a gente consegue, né, conciliar trabalho, família, a gente tem conseguido conciliar a criação dos filhos, um bom diálogo, né, e um crescimento constante da nossa família. E como que tu descreve assim a Clarice como mãe e uma mãe profissional? Como que tu descreveria hoje? Bom, essa me pegou. Então, como mãe, eu sempre fui uma mãe que gostava de ouvir os meus filhos. Mas isso não me dava necessariamente as respostas ou as perguntas certas, né? Então, como mãe, eu sempre gostei de estar junto, gostei de estar saindo, conversando, ouvindo, tentando entender. Mas quando eu comecei a educação parental, eu entendi que, na verdade, o que eu estava fazendo era muito básico ainda. Né, de tudo que um adolescente, uma criança precisa para desenvolver com mais segurança. E não só segurança em si, mas também segurança de que pode confiar na base familiar, que são os pais. Então, a educadora acabou, né, ajustando todo o percurso ali do nosso relacionamento com os nossos filhos. Me ajudou muito, tanto com o Gabriel e a Micaele, quanto com o Emanuel, a Stephanie e o Mike, que são os meus enteados. Né, a gente conseguiu conciliar muito melhor assim, o relacionamento, a comunicação também melhorou bastante. E é isso. Eu lembro que uma coisa que me marcou quando a Stephanie esteve aqui agora a última vez é que tu conseguiu ter uma abertura com a Stephanie que eu não consegui. É e verdade. Ela sentar no sofá e conversar contigo. Verdade. E a Stephanie vem pra cá o quê? Uma vez a cada 2 anos? 2, 3 anos, 2 anos ela vem. Aí tu conseguiu ter uma abertura com ela que eu não tinha conseguido ainda, só quando eu trouxe ela no sushi. Pois é, comprou ela com sushi, gente. Comprei ela com sushi. Mas, Clarice, fala pro pessoal que não entende ainda, aqui na nossa região, né? Como a maioria do público que tá vendo aqui na região ainda. Fala um pouco mais sobre a educação parental. O que é educação parental? É uma terapia, não é? É como se fosse um psicólogo, não é? Dá uma explanada mais aí, o que é educação parental hoje? Então, a educação parental, ela não é psicologia, né? A psicologia, ela é totalmente ligada à área da saúde. Já o educador parental, ele é ligado à área da formação educacional, na área da pedagogia. E o educador parental, ele é um orientador familiar. No meu caso, como eu atendo tanto os pais, as mães, quanto o adolescente e o jovem, eu tenho técnicas práticas, né, para ensinar esses pais a melhorar a comunicação, a como criar
regras dentro de casa, evitando os conflitos, a como lidar com um adolescente que muitas vezes ele mesmo não se compreende e precisa então de um pai e de uma mãe que esteja emocionalmente tranquilo para poder regular também as emoções desse adolescente. E atendo também o adolescente, o jovem, né? Tanto nesse autoconhecimento dele como indivíduo, porque o adolescente ele está construindo a identidade dele. E é nessa hora que muitas vezes ele está confuso, ele não consegue se entender, quanto mais entender um pai e uma mãe. Aí é nessa hora que entra o educador parental, trazendo todo esse autoconhecimento das forças, das habilidades, dos valores que esse adolescente, que essa família tem, melhorando assim então essa compreensão do relacionamento familiar e melhorando assim também o próprio relacionamento em si. Ô, fasezinha difícil. Tá, e quando foi assim que tu percebeu que queria atuar como especialista de pais e adolescentes? Quando foi que tu percebeu isso? Então, a gente sempre frequentou a igreja e na igreja eu já atendi há mais de 15 anos, atendendo jovens e adolescentes, liderando, orientando, direcionando jovens e adolescentes na igreja. E muitas vezes eu tive que chamar os pais para compreender também qual era a dinâmica deles em casa e que estava afetando esse jovem e esse adolescente em outras áreas da vida. E nessa questão de ficar atendendo jovens e adolescentes, atendendo pais, né, mais de 15 anos trabalhando dessa forma, eu percebi que não adiantava só eu atender o adolescente. Tanto que geralmente eu acabava trazendo os pais. E eu comecei a procurar algo mais profissional para que eu pudesse atuar com ferramentas profissionais, aquilo que eu já fazia, né, no nosso âmbito religioso e familiar. E aí foi onde eu encontrei educação parental. É bem conceituada, tanto no Brasil quanto fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, ela é muito conhecida. Existem até programas da rede pública do educador parental, assim como tem o SUS aqui. Fora do Brasil, existe o educador parental que atende pelo o SUS de lá, vamos dizer assim. E aqui no Brasil está sendo preparado tudo isso, né? Está sendo preparado essa implementação também na rede pública, mas por enquanto está no privado. E aí foi quando eu atendendo essas famílias, né, no âmbito religioso, eu percebi que precisava de algo mais. E foi onde eu encontrei educação parental. Tivesse num congresso agora, né? Tive. Vai ter muita novidade aí para os pais, para a tua profissão aí. Legal? Vai sim. Esse ano eles estão implantando a Associação de Educadores Parentais no Brasil. Está sendo tudo já detalhado, tudo cadastrado no governo, no estado. Todas as demandas que precisam ainda estão sendo agora, né, possibilitadas já também a nível federal. E sobre conteúdo, assim, a gente vem com novas leis que estão sendo mudadas a favor da família. Muitas leis foram, agora de 2024 para cá, foram implementadas, né, pelo governo federal. E estou trazendo já esses recursos para que as famílias possam entender que elas têm, que está aumentando o olhar para as famílias, né, dessa demanda. Né? E também outros conteúdos, né, que a gente trouxe lá do Congresso, né, foram 4 dias no Congresso em São Paulo. E foi muito bom, um congresso internacional. Tivemos ali também a Mary Janes, que é filha da Janice Nelson, que é educador parental nos Estados Unidos há décadas. Né? E foi muito bom, assim, o conteúdo que ela trouxe. E eu tô com tudo quentinho, assim, para trazer para as famílias, para aplicar no atendimento. Né? Quando eu estiver ali atendendo as famílias em consultório, vai ter muita coisa boa para a gente poder aplicar e trazer de novo assim para as famílias. Onde que a educação parental ela nasceu? Esse conceito educador parental? Esse conceito de educador parental vem do coach. Nos Estados Unidos é muito aplicado como coach parental. O coach ele é um treinador. Né? Se você traduzir a palavra coach, ele é um treinador, um professor. Todo professor nos Estados Unidos é chamado de coach. Né? Porque ele educa, ele ensina. Então, e o educador parental no Brasil tem essa terminologia, mas seria o mesmo que o coach parental na Europa e nos Estados Unidos. E vou chamar ela de amorzinho já. Tu que chegou aqui agora, eu tô falando com os bastidores agora, tá? É minha esposa. Clarice, teve dentro da tua história, assim, ó... Teve algum momento assim que, como mãe ou educadora assim, que marcou a tua trajetória?
como mãe, então, a gente é casado, né? E eu venho de um outro casamento, ao qual eu sou viúva, né? Meus filhos são desse primeiro casamento. O Frander adotou eles como um pai no coração, e eu sou grata a ti por isso, por esse relacionamento que tu criou com os nossos filhos. Eu fiz o mesmo, né, com os teus, e a gente tem gerado esse relacionamento prazeroso dentro da nossa dinâmica familiar. Mas na época em que a gente tinha, né, passado pela perda e ainda estava vivenciando o luto, o meu filho tinha 12 anos na época, e ele, como todo adolescente que já passa por todos os conflitos internos, ainda tinha que demandar ainda mais esse conflito do luto, da perda do pai. E isso causou nele, assim, uma certa revolta em algum momento. Ele não conseguia lidar com as emoções dele, e isso muitas vezes me pegava de um jeito que eu não conseguia aplicar tudo que eu sabia. Então muitas vezes eu subia no salto de mãe, no salto de autoridade, e queria controlar, limitar as coisas que ele estava tomando, às vezes alguns passos errados. Eu queria controlar tudo aquilo com autoridade. E foi naquele momento, Frander, que eu percebi que só autoridade não bastava. Que eu precisava me conectar com ele, me conectar com as emoções que ele estava tendo, saber nomear essas emoções, identificar elas, poder então ensinar ele a lidar com cada uma daquelas emoções, e aí só depois entrar com a autoridade de dizer: filho, esse caminho não é bom para ti. Então essa é a diferença, sabe, de um pai educador. Porque é isso que eu quero. Quando eu atendo os pais no consultório, eu tento gerar neles essa ideia de ser um pai e uma mãe educadora. Então, eles precisam primeiro o quê? Se conectar para depois ter esse acesso à autoridade. E naquele momento, quando eu desci do salto, né, de mãe, de autoridade, e me coloquei lado a lado com ele, na mesma dor, compreendendo os sentimentos dele, uma mãe amiga. Muitas vezes até as pessoas perguntam: mas dá para ser uma mãe amiga? Dá para ser um pai amigo? Eu digo: dá. O amigo que é amigo não conduz para caminhos errados. O verdadeiro amigo, ele chama a atenção. Ele fala a verdade. Ele te diz: ó, pode até doer, a amizade é a mesma, mas é assim, assim, assim. Fala o que é preciso, né? E um pai e uma mãe que é amigo, é isso. Ele trabalha gentileza com firmeza. Filho, eu tô aqui. Eu entendo que é chato isso, eu sei que tá doendo isso, eu tô aqui. Mas é assim, ó, o caminho é esse. Né? Então, tu abraça, tu te conecta com as emoções desse adolescente, com esse filho, e depois tu conduz ele no caminho que realmente precisa. E aí, naquele momento, foi o que eu fiz com meu filho. Né? Eu desci do salto de mãe, de autoridade, me conectei nas emoções dele, deixei a minha dor, o meu luto de lado, e fui viver a dor no âmbito de visão dele, no âmbito em que ele compreendia essa dor. E foi ali que a gente se reconectou, e foi questão de 1 mês, assim, o nosso relacionamento mudou da água para o vinho. Uau. Foi, eu acho que com ele foi a minha maior experiência, assim, de deixar de ser uma mãe autoritária para ser uma mãe educadora. Uma amiga também, né? Uma amiga também. Uma amiga, né? E somos assim até hoje, né? A gente conversa muito. Quando ele casou, ele ainda brincou assim: mãe, de tudo que eu vou sentir mais falta é das nossas conversas aqui, né? De todo dia, da conversa de todo dia em casa. Vocês falam todo dia no WhatsApp? A gente conversa quase que todo dia, não mora perto, mas ele trabalha, eu na correria, então a gente entende. Mas sempre que possível a gente conversa pelo WhatsApp ou pessoalmente. Tá, amor, olha só, eu percebo nos teus atendimentos que é um pouco diferente. E tem casos que tu gosta de entender primeiro ali a questão do... Não, a gente não vai chamar paciente, né? Não, é cliente. É cliente, né? Que tu gosta de entender o momento da família ali. Tem casos que tu atende só o adolescente, tem casos que tu atende o pai, mas tem casos que tu atende ambos, a família, né? O que te fez perceber, assim, que trabalho e família, né, não precisa ter, assim, esses lados opostos, né? Que tu consegue ter esse, vamos dizer assim, esse atendimento personalizado? Isso. Quando a gente atende, primeiro, geralmente, quem me procura são os pais. E, quando possível, eu peço que ambos venham juntos para que eu possa entender o olhar de cada um, né? Dentro dessa dinâmica. E ali, então, eu faço essa anamnese, eu faço essa avaliação de cada caso, porque cada família é
um relacionamento único e diferenciado, então o atendimento tem que ser assim também, personalizado. E aí, quando eu faço esse cuidado, eu já consigo também muitas vezes ver essa demanda de um pai e de uma mãe que às vezes diz que não tem tempo, porque está trabalhando demais, porque está corrido, sabe? Inclusive teve uma cliente minha que ela atendendo no consultório dela, ela é dentista, o esposo também, e eles fazendo mais curso, mais faculdade, uma demanda, uma correria. E eu disse, os teus filhos estão entendendo essa correria de vocês? Eles estão entendendo que não vai ser para sempre? Porque a criança, ela olha o momento de agora, o adolescente, ela tinha um adolescente e uma criança. E eles pensam assim, isso vai ser toda a vida, então não tem mais pai e mãe. Eles não entendem que o curso termina daqui a 1 ano. Eles não entendem que aquilo vai trazer mais momentos para eles juntos depois que terminar aquela fase. Então eu chamei essa cliente e disse, olha, vocês precisam sentar com o filho de vocês e serem claros. Ó, o curso da mamãe está aqui, termina tal data. O do pai é esse, termina tal data. Nesse tempo, a gente vai conciliar com menos tempo, mas com tempo de qualidade. E quando passar essa fase, ó, a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter mais tempo assim. Trazer toda essa clareza para a criança e para o adolescente traz segurança. Sim. E tem muita criança e adolescente hoje que está gerando conflito dentro de casa porque se sente inseguro. Sim. O problema nem é o que está acontecendo, e sim a insegurança. E eu trago isso para a minha vida também, né? Muitas vezes a gente está na correria. Tive agora 5 dias fora de casa no congresso. Por coincidência, você também estava num treinamento, né? A nossa filha ficou ali 3 dias sozinha. Sozinha entre aspas, né? Porque mora pai e mãe, mora os avós perto, o irmão perto. Foi dormir na casa dos avós e do irmão só, né? Ficou algumas horas em casa. Mas como ela já sentiu a diferença, sentiu falta. Ela mandava mensagem para mim, mandava para ti. No último dia, antes de você... Ela me quebrou bem na soda na quarta-feira. Ela assim chegou... Eu tinha acordado. Ela assim, ô pai, tu tá sentindo minha falta? Eu assim, ó... E tu tinha saído segunda de casa, né? Na quarta ela já sentiu falta. Aquilo ali falta. me arrebentou, aquilo ali. E na sexta você não tinha chego ainda em casa, ela ainda não tinha te visto. E eu ainda estava em São Paulo. E eu conversando com ela, ela assim... Mãe, eu tô me sentindo tão sozinha. E eu assim, o pai já chegou? Ela, não, vai chegar daqui umas 2 horas ainda. Eu assim, então prepara uma janta, alguma coisa, espera o pai. E a hora que ele chegar, dá aquele abraço demorado. Porque o abraço, ele gera de novo essa conexão e tira essa sensação de insegurança, de solidão. E pelo que ela me disse, ela fez. Né? Nossa, aquele dia nós ficamos até 1 hora da manhã vendo filme. Porque daí se conecta de novo. Cansado, mas eu fiz questão de estar ali com ela. E o engraçado que tu falou daquele, quando tu atendeu aquele teu cliente ali, que tu orientou para direcionar eles, como a gente fez isso com a Mi. Né? Uma vez, até teve um tempo ali questionando e tal, ele estava trabalhando bastante e tal, e uma vez a gente sentou assim, ó, a gente está no processo agora, tanto o pai como a mãe, de construção de carreira. Isso. Né? A gente está investindo nosso tempo agora, não vai ser sempre assim. Então ela já sabe que tem um período. Isso. E ela já tem até uma mente já para estudar e botar o negócio dela já também. Ela já tem essa mente empreendedora já, porque entra muito essa questão do exemplo. O exemplo, muitos pais às vezes não percebem, mas são as falas que eles estão tendo dentro de casa, o tom de voz, sabe? A forma como eles se expressam um com o outro está gerando, é como um espelho. Os filhos, eles refletem os pais. Sim, eu digo assim, ó, a gente também não foi mil maravilhas no nosso casamento. Passamos por teve uma fase que até que o pessoal já sabe, já falei mais de um episódio aqui que eu quebrei o negócio. Por irresponsabilidade, falta de conhecimento e maturidade também. E como até o relacionamento com eles era um pouco diferente. Sim. Também em casa. Nem sempre a gente acerta. Não é porque é educadora parental que nunca erra, tá? Entendeu? Eu erro. A diferença é que a gente acaba sabendo como corrigir. Sim. Como voltar atrás. Como a gente corrigiu isso. Muitas vezes até pedir perdão, né? Como a gente corrigiu isso, como os filhos refletem os pais que tu falaste, como a gente corrigiu hoje, e o relacionamento hoje é totalmente diferente. Isso. É mais amizade agora. É uma coisa muito mais próxima agora. É uma amizade, mas uma amizade com respeito à autoridade paterna, né? Que é o que a gente...
A gente tem essa amizade, essa brincadeira do dia a dia, esse diálogo, mas na hora que a gente chega e diz, não, Sim. esse é o caminho. Esse aqui que tu estás tomando tá errado. Ela respeita, né? Ela aprendeu que tem essa diferença. Ela já sabe, né? Ela dá até uma freada, assim. Ô, Clarice, tu falou um pouco, às vezes, sobre corrida, né? A vida corrida, assim, né? E a culpa, talvez, assim, ela tenha um sentimento comum nos pais hoje, né? Na tua opinião, por que isso acontece tanto? Tem um ditado bem comum, as mães de filho pequeno já vão saber. Nasce uma criança, nasce uma culpa. Nasce uma culpa... Aliás, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasceu uma culpa. Porque a gente sempre quer dar mais. Mais do que a gente teve, mais do que a gente já sonhou. É tudo um mais, sabe? E a gente nunca acha que a gente está sendo perfeito. E aí vem essa culpa. Não dei todo o tempo que eu queria, não dei os brinquedos, ou a roupa, ou o passeio que eu pensei que um dia ia conseguir dar, o aniversário que eu quis fazer. Nem sempre aquilo que a gente sonha, quando chega a hora de vivenciar, a gente tem às vezes a condição financeira ou é um momento familiar para isso. E aí gera esse sentimento de culpa. E aí vem de uma fala que eu aprendi assim que entrei na educação parental, que é: a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Exemplo, Frander, tu pode me dar uma laranja aqui agora? Agora não te dou essa água. A água tu recebeu. Então a água tu pode me dar. Sim. Uma laranja tu não tem aqui, tu não pode me dar. Tu só pode dar aquilo que tu recebeu dos teus pais, ou de outra pessoa, ou de um curso, ou de um livro. Aquilo que tu recebeu através de alguém ou de algo, tu tem conhecimento, isso tu pode dar para os teus filhos. E aí às vezes os pais ficam assim, meus pais nunca me deram a atenção que eu queria. E ficam frustrados porque também não consegue dar aquilo que não recebeu. A diferença da geração anterior e da nossa é que a geração anterior só tinha a convivência familiar para se carregar de conhecimento. Já a nossa geração tem toda uma internet aí cheia de vídeos, aulas, cursos presenciais, online, livros, né? A geração passada não era muito da leitura, a geração de hoje é mais da leitura, buscar recursos. Então, toda vez que tu recebe um conhecimento, tu consegue passar para os teus filhos. Então, por isso que eu digo para os pais, assim, nasce essa culpa porque não foi munido desse conhecimento e às vezes também não consegue buscar, né? Não tem coragem para ir atrás. E o educador parental, ele entra nisso, munindo os pais dessa ferramenta, fazendo com que eles recebam algo a mais que eles não tinham para poder melhorar o relacionamento familiar. Tá, e hoje assim, qual é o mito mais perigoso hoje em ser um bom pai e uma boa mãe? É a questão da perfeição mesmo, sabe? Mas assim, o medo, quando você gera um relacionamento baseado no medo, o filho ele até obedece pelo medo, mas o medo não educa. O que educa é a conexão, é o tempo de presença, é a conexão emocional com o filho. Isso educa, sabe? Então, não queira ser um pai e uma mãe perfeita. Teu filho não precisa de perfeição, ele precisa de presença. Era isso que eu ia te perguntar agora. O que tu diria para um pai e uma mãe assim que diz assim, eu tô falhando com meu filho, tô errando, não tô conseguindo suprir, o que ele merece? Isso. Troca presente por presença. Troca uma bronca. Forte. Ao invés de falar uma bronca, dar um sermão, troca por uma escuta. Faça uma pergunta e pare para escutar. Sem julgamento. Não fica pensando, porque ele vai responder isso, eu já vou contra-atacar dessa forma. Mas tu respondeu isso, mas não é bem assim. Então, isso já é julgando a resposta. Faça perguntas e aguarde. Deixe ele falar. Faça novas perguntas, né? O livro, por exemplo, O Poder das Perguntas, Como Acessar o Mundo Interior do Seu Filho, eu escrevi baseado nessa necessidade dos pais, de saberem quais perguntas fazerem, de saberem como gerar essa conexão e essa comunicação. Ele fala sobre o ambiente adequado para essa conversa, em momentos, às vezes, do dia a dia. Tá levando para a escola? Aproveita para conversar. Tá buscando em algum lugar? Tá preparando um alimento e às vezes a criança tá ali num joguinho e outra coisa, traz para preparar o alimento junto, né? O pai às vezes está lá limpando um pátio, um carro, traz para fazer junto.
Ah, mas não gosto. Depois que ele fazer uma vez Aham. contigo, olhando nos olhos contigo, demonstrando a atenção total para ele e não para um celular, Aham. ele vai se conectar contigo. Vai. Não tem celular que ganhe a presença de um pai. É porque eu vivi uma experiência dessa. Quando o Emanuel e o Mike vão lá em casa, celular. Celular direto. E um dia eu chamei os dois para ir lavar o carro. Aham. Não sei se tu lembra desse dia. Acho que sim. Chamei os dois, tal. Aí da última vez da penúltima vez que o Emanuel foi lá em casa, assim, pai, eu tô guardando dinheiro que eu quero fazer a carteira e comprar um carro. Eu assim, legal. Ele nunca tinha falado um projeto dele assim que ele queria. Ah, que legal. E aí assim, tá, filho, o pai te dá a carteira, mas o carro, o pai te ajuda a escolher. Uhum. Aí tu vai ter que te virar com o carro. Assim, não, se o pai me ajudar, tá bom. Mas eu que gerei aquela conexão lá no começo, tá? Uhum. Desculpa, gente, recuperando uma gripinha aqui. Tá, faz parte. Ao vivo e a cores é assim mesmo, não dá pra cortar. Tá, é assim, ó. E vamos falar um pouco aqui sobre uma rotina corrida e carreira, né? Um conselho que tu dá assim, ó. Como conciliar o caos da rotina hoje, né? O trabalho e ainda manter a conexão com os filhos. O que mais vale não é a quantidade de tempo que tu passa com teu filho, é a qualidade desse tempo. Se ele perceber, se o teu filho perceber que apesar de que hoje tu tirou lá 3 vezes, de repente de 10, 15 minutos, mas naquelas 3 vezes tu estava ali totalmente para ele, ouvindo de verdade, tu estava ali fazendo perguntas que levou ele a refletir algo, ou você estava ali contando algo, uma experiência que tu teve, enfim... Conectado totalmente ele, você, e como eu disse de novo, né, não com o celular na mão, ele vai perceber que esse tempo ele é válido e ele é importante. Porque são pequenos momentos durante o dia que vão gerando essa conexão. Ah, mas está corrido. Manda uma mensagem. Deixa um bilhete. Eu sempre fui do bilhete lá em casa. Foi. O Gabriel, principalmente. Ele guarda até hoje, ele me falou outro dia, Frander, que ele guarda até hoje o bilhete que eu deixei em cima do travesseiro dele no primeiro dia de aula à noite que ele foi. Que ele foi para o ensino médio, era à noite. E eu fui dormir mais cedo e eu disse, mas eu queria esperar ele. Eu peguei, fiz um bilhetinho, deixei em cima do travesseiro. No outro dia ele me abraçou chorando. Bah, a mãe me quebra, né? Com esse bilhetinho no travesseiro. E outro dia ele falou pra mim que guarda esse bilhete até hoje. Ô, louco. Então, assim, são pequenos momentos que a gente vai construindo e que vai gerando para esse adolescente, para esse jovem, essa sensação de que eu pertenço a essa família. Eu importo para essa família. Eu tenho valor para essa família. Uau. Teve alguma fase assim, um momento de toda a tua carreira, desde tempo de posto, tu sentiu que o profissional te engoliu? E como que tu saiu disso? Como que tu identificou para sair disso? Quando eu trabalhei no posto, eu trabalhei 9 anos num posto de combustível, gerenciando esse posto. Já trabalhei em supermercado, já trabalhei em agropecuária, em facção de roupa. Gente, já trabalhei em tanta coisa, já fiz curso de cabeleireira. Minha primeira formação foi em cabeleireira, mas não exerci a profissão. Acabei indo para o comércio. Ainda bem. Né? E naquela época, com filho pequeno, correria, a gente começava às 6 da manhã, fechava às 9 da noite, morava próximo, o filho ia para o serviço junto, e muitas vezes a gente não sabia se atendia o cliente, se atendia o filho. E muitas vezes a gente precisava dar atenção para o filho, porém tinha que dar atenção para o cliente. E muitas vezes eu percebi o meu filho assim entristecido, né, pelos cantos. Quando ele tinha 4 anos, nós já estávamos no posto e ele começou a pedir um irmãozinho. E eu disse, não, irmãozinho não, mais pra frente. Aí eu falei, né, na época pro meu primeiro esposo, vamos conseguir um cachorrinho, um animalzinho pra ele se entreter, porque só tem adulto. Eu penso, uma criança crescer no meio de adultos, né? Então a gente conseguiu uma cachorrinha que era a Belinha, que tu até chegou a conhecer, viveu com a gente 19 anos. Aquela ali só foi pra glória porque o carro passou por cima da cabeça. Passou por cima, já tinha 19 e não... Ela gostava de dormir no asfalto, gente, por isso que foi atropelada. Ela cismava e dormia no asfalto. E aí surda, não ouviu o carro vindo e foi. Enfim, e aí ele pediu essa cachorrinha, a gente pegou então, deu a cachorrinha pra ele. E um dia um vendedor que tava lá, né, atendendo, ele chegou e brincou com ele assim, sabe? Ô, Gabriel, eu vou levar essa cachorrinha pra mim.
Ele olhou assim, né, pequenininho, olhou pro tio em pé. Se tu levar ela, com quem é que eu vou brincar? Nossa, quebrou. Quebrou e quebra a gente como pai, né? Porque tu tá ali dando atenção para tanta gente e tu não tem esse tempo. Então o Gabriel, ele cresceu no meio do comércio, trabalhando ali, né, brincando no meio das pessoas e próximo da gente. Tinha uma parte ali onde ele ficava mais e brincava. Mas era uma época que se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, né? Talvez eu não trabalhasse essa carga horária toda, talvez colocasse algum funcionário a mais para que eu tivesse mais tempo com ele nessa primeira fase da vida. Tá, e como que tu sairia dessa fase hoje, se estivesse vivendo isso hoje de novo? Se estivesse vivendo isso de novo... Como tu sairia? Como tu identificaria e sairia disso? Eu acho que isso, né? Eu colocaria um funcionário a mais para que eu trabalhasse uma carga horária menor, para que eu pudesse passar mais tempo com ele. E também esclarecesse, né? Que foi o caso que eu falei ali, de trazer clareza para que essa criança entenda o ambiente em que ela está vivendo. Legal. Tá, e o que realmente funciona assim para quem está sobrecarregado e sem tempo? Para um pai assim que está super sobrecarregado, que sai de manhã e volta à noite, o que realmente funciona assim? O que ele tem que priorizar? Ele tem que priorizar esses pequenos tempos. Primeiro, uma conversa. Para trazer clareza para esse filho da importância também desse trabalho. Porque às vezes a criança não entende que tudo que ela tem vem desse trabalho. E às vezes é esse pai também que não entende que às vezes o filho não precisa de tudo aquilo que ele está dando. Há uma troca muito grande, Frander, da presença pelo presente. Ah, mas eu trabalho de manhã à noite para dar a melhor escola, para dar o melhor presente de Natal, porque eu sei que a minha filha, quando fazer 15 anos, quer aquela festa, ou o meu filho quer aquela viagem. E aí você perde todo aquele tempo naquele excesso de trabalho, quando na verdade o teu filho não queria nada daquilo. Às vezes você diz assim, eu pago a melhor escola, mas o meu filho não dá valor. Ele não estuda, ele tira nota baixa, ele não quer nem ir para a escola. E aí eu volto de novo à pergunta, o teu filho pediu essa melhor escola? Ou talvez se você diminuir 2 horas do teu trabalho por dia, colocar ele numa escola mais simples e passar essas 2 horas com ele. Será que o resultado no caráter, na identidade dessa criança e no comportamento dele não vai ser melhor? Então, é claro que cada caso, como a gente falou, né, meu atendimento ele é personalizado. Existem casos que eu dou essa ideia para os pais de que reavaliem a situação, né, de tempo de trabalho, de carga horária, e em outros casos é só trazer esclarecimento para a criança e gerar esses pontos de conexão, né, de estar ligando, é horário de almoço, tira 10 minutinhos, fala com o teu filho no viva voz. Hoje em dia a gente faz chamada de vídeo, né? Antigamente era só a voz no telefone. Então, use da tecnologia para se conectar com o teu filho. Use a favor, né? Use a favor. Não como entretenimento. Né? Exato, use a favor. Deixa um bilhete, deixa um combinado. Olha, o pai, você passou o dia todo sem ver o pai, mas o pai vai te buscar na escola. Né? E aquilo gera aquela conexão. Aquela criança passa o dia inteiro sentindo a falta do pai e da mãe, porém ela sabe que aquele momento o pai e a mãe vai estar lá, buscando ele na escola. E isso gera essa conexão tão forte que ele suporta todo o resto do dia. E parece ser tão simples, né? E parece simples. E na verdade eu digo que as mudanças que a gente precisa no relacionamento familiar são pequenos detalhes. Você não tem o relacionamento todo desestruturado. São só uns ajustes. Você ajusta uma comunicação aqui, ajusta um tempo de qualidade ali, ajusta um passeio, ajusta... E às vezes, mas eu não tenho tempo para levar o meu filho em algum lugar, ou eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Gente, o parquinho das cidades está aí, o andar de bicicleta não paga nada. Nós fazíamos piquenique. Nós fazíamos piquenique até dentro de casa, né? Desde casa. Quando nossos filhos eram menores, às vezes a gente combinava com eles de fazer um piquenique no jardim. Esticava a toalha da mesa, botava o café que ia servir na mesa, botava lá em cima da toalha e fazia o piquenique com eles. Eu lembro a primeira vez que tu fez. Tinha dia que era chuva. Tinha dia que era chuva. Eu lembro a primeira vez que tu fez um piquenique, a gente tinha recém-caçado. Eu olhei pro Gabriel, o Gabriel olhou pra mim, o que nós vamos fazer na frente de casa? Mas foi top aquele dia. Foi muito legal. Eu lembro até hoje ainda. Lembra que na pandemia, aí a gente já estava casado há algum tempo e não podia sair para qualquer lugar. A gente foi, meu pai tem um sítio e a gente fez alguns piqueniques lá no pasto, no sítio. Lá em cima. Porque não podia ir para qualquer lugar.
Só para sair de casa, para relaxar, para descansar. Ô, Clarice, eu vejo que hoje em dia, né? Hoje muitos pais assim, têm uma dificuldade em pôr limites, né? Nos filhos, assim. Por que colocar limite assim no mundo de hoje é tão difícil para alguns pais? É difícil para os pais porque eles vieram de uma geração que, na sua grande maioria, ela foi autoritária. Existe uma diferença entre permissivo, autoritário, autoritativo. Então, o permissivo é aquele que permite tudo, não coloca limites, mas gera na criança traumas e inseguranças. O autoritário, ele até dá direção. É a única vantagem do autoritário, é que ele dá direção. Faz isso, não faz aquilo. Autoridade. Mas ele também gera muito sofrimento, muitos traumas. Porque a forma como esses pais geravam essa autoridade era pelo medo. E como eles sentiram medo na infância e na adolescência, agora eles têm medo de colocar limites para os filhos e afastar os filhos. E perder a conexão com os filhos. Uau! E aí, por causa desse medo, eles acabam não tendo a coragem de colocar limites. Já vivi isso mesmo. Eu não vivi mas conhecidos e amigos meus com esse comportamento. Exatamente. É um reflexo de quem foi filho de pais autoritários. Aí qual a diferença de impor limite e impor medo? Impor limite e pôr medo. O medo, ele vem desse faz o que eu mando e pronto. O medo, ele vem através de consequências negativas. Se você não fizer isso, você perde aquilo. Então, gera medo de perder. Já o limite é diferente. O limite, primeiro, é esclarecido o limite. Quando é criança, você coloca o limite. Tem coisas que você flexibiliza. Quando é uma coisa simples, que você vê que não vai gerar nenhuma consequência ruim para essa criança, para esse adolescente, você flexibiliza. Na adolescência, eu até indico para os pais muitas vezes sentar com o adolescente. Por exemplo, celular, né? Eu lembro que a Micaele, quando a gente deu o celular para ela, tinha 14 anos. Ela comprou, na verdade, o celular dela, né? Foi. Ela fez uma troca lá com o vô. O vô ia trocar o celular e ela disse, vô, eu compro o teu celular, mas eu vou pagar com lavação de cachorro. Foi. Lembra? Aí o vô combinou lá não sei quantas lavação de cachorro para poder pagar ali, que ela gostava de bichinho, ela gostava de dar banho em cachorro, então para ela foi divertido e ela comprou o celular dela. E aí eu lembro que a gente colocou, filha, a gente vai colocar um aplicativo, que eu recomendo muito para os pais que coloquem o aplicativo de controle parental. Existe para todos os modelos de celular, existe hoje acho que uns 15 tipos de aplicativos diferentes. Eu particularmente eu uso o Family Link, que ele já dá uma boa demanda, né? No tempo, nas horas, você consegue estabelecer qual é a hora que o celular começa a funcionar, a hora que ele desliga. E aí, quando a gente permitiu que ela tivesse o celular, eu disse, mas vai ter o aplicativo. E o aplicativo é o seguinte, 10 horas ele desliga e ele só liga de novo às 7 da manhã. E na época a gente deu 2 horas de limite para ela. Você tem 2 horas para usar durante o dia dentro desses aplicativos que a gente permite. Aí ela assim para mim, ela já tinha 14 anos, ela assim, tá mãe, mas nem um dia eu vou poder ficar até mais tarde? Eu assim, não né filha, não pode? Ela assim, tá, e se fosse só nos sábados? Porque domingo eu não estudo, a mãe sempre deixa eu dormir um pouco mais, é a nossa rotina mais leve. Ela já entrou com argumentos, né? Já negociou, hein? Já negociou. E aí eu assim, tá, então tá, tu vai ter as mesmas 2 horas. Mas eu vou deixar então até meia-noite no sábado. Meia-noite ele desarma, mas tu vai ter as mesmas 2 horas para usar. Então eu flexibilizei no horário, né? E deixei a mesma quantia de tempo. Então ela usava menos de dia para poder aguentar, às vezes para ver um filme. Às vezes as amigas estavam vendo filme e elas estavam vendo o mesmo filme e queriam conversar no WhatsApp enquanto via o filme. Era esse o motivo dela. Para ela querer ficar até mais tarde. Então, apenas no sábado eu fui lá no aplicativo, configurei ele, e no sábado ele já ficava até meia-noite para que ela pudesse ter essa conversa. A Mi tem 16 anos hoje e ainda tem um aplicativo no celular dela. Tem aplicativo, eu só tiro depois dos 18 anos. Tá, e o adolescente hoje, ele entende os limites assim de uma forma diferente? Entende. Como?
Entende. Os adolescentes de hoje, eles têm muito mais conhecimento do que nós, a nossa geração, sim, quando foi mais. adolescente, né? Eles têm hoje em dia muito acesso na palma da mão deles de conteúdo. A próprio ensino na escola, nessa quesito, tecnologia, é diferente da nossa época. Então, como eles têm essa facilidade de conteúdo, não adianta só chegar e dizer, vai ser desse jeito e pronto. Sabe? Eles vão querer te encher de pergunta, de argumento, e vai gerar um conflito. Então, quando você já chega, né, pronto para fazer algo junto, ele se sente pertencente, e muitas vezes tu conduz ele para tomar a decisão que você quer, dentro daquele limite que é seguro para ele, mas ele achou que ele fez a escolha. E quando ele faz a escolha, o que acontece? Ele sente que ele é responsável em dar conta de obedecer aquela regra. Porque é como se ele tivesse criado a regra. Então, muitas vezes a gente flexibiliza as coisas para isso. Para que ele sinta que foi ele que criou a regra. Por exemplo, no caso da meia-noite, a Micaele não iria poder me dizer, mãe, deixa mais um pouco. Eu ia dizer, quem disse que era até meia-noite foi você. Você me pediu até meia-noite. O argumento dela. Então, o nosso combinado é esse. Né? Tá, e assim, o adolescente hoje ele testa tudo. Testa. Né? Meu Deus, e por que emocionalmente e biologicamente isso acontece? Então, o adolescente, ele está numa fase de transição. Assim, o nosso cérebro, ele começa assim a se formar no ventre, ele vai amadurecendo aos poucos, da parte emocional para a parte racional. Então, a parte do córtex pré-frontal, que é frente aqui, ele é a última parte a se formar, que é a parte do raciocínio lógico, que é a parte do raciocínio de tô certo, não tô certo, essa avaliação, que só fica pronto aos 25 anos de idade. Então, o adolescente, ele ainda não tem essa parte do raciocínio, do certo e do errado formado. Ele ainda está, vamos dizer, 80% emocional. Então, por isso que... E tudo ele acaba sendo o quê? Imediatista, porque ele age por impulso e por emoção. Então, eu quero para agora, eu não quero esperar para depois, eu quero desse jeito, eu não quero em tal lugar e não quero ir pronto, porque ele é imediatista, ele é emocional. Então, como a gente se conecta com esse adolescente? Como eu falei lá atrás, a gente precisa entender a emoção dele, gerenciar essa emoção junto e depois criar o limite. E quando que um conflito vira uma oportunidade de aproximação? Conflito, eles são ótimas oportunidades de aproximação. Porque o adolescente, quando ele está em conflito, ele está indeciso. Essa confusão, esse conflito, não é só o que você está vendo, ela começa dentro dele. Então, se você tiver a calma e o seu controle emocional, ele vai dar os picos emocional dele, vai dar os pulos, vai dar os gritos, e você continua pleno. Quando você continua pleno nas suas emoções, esse adolescente vai acalmando, e conforme ele vai acalmando, ele já vai se conectando, porque ele sente que precisa de você para gerar essa calma nele. E aí, nessa conexão, é que você entra de novo. Entra com a fala, com a clareza, com a direção. Dando direcionamento para ele. E às vezes, quando o pai, assim... Isso acontece, né? Acontecia bastante. A mãe, não tem como culpar a mãe. A mãe deu o melhor na condição que ela tinha. E no conhecimento que ela tinha. Isso. Naquela época. Naquela época, a gente... Eu e a minha irmã, né? Que vem depois de mim, nós era muito estourado. Em casa também. Digamos assim, qual é a pior frase que um pai pode dizer para um filho num momento desse de briga? Pior frase. Tem tantas que são tão usadas até, né? Mas nos teus atendimentos, assim, qual é que tu identificou assim que é a pior frase que um pai pode usar? Quando te gera o conflito, é essa frase de me obedece, sabe? Me obedece porque eu tô te mandando. Esse tipo de frase, ele só levanta muros. Ele deixa o adolescente mais confuso. Então, existe tantas assim. E qual é a melhor que pode ser usada? A melhor? Quando o adolescente está num conflito? Então, é essa questão da pergunta. Né? Filho, você está sentindo isso? Em que momento você achou que esse era o melhor caminho? O que você sentiu quando
tomou essa decisão, né? Como eu posso te ajudar para que a gente possa fazer melhores escolhas? Quando a gente entra com perguntas para esse adolescente, ele vai ter que baixar a guarda, ele vai ter que baixar o emocional dele para raciocinar numa resposta. E aí, quando ele faz esse baixa, ele já vai tranquilizando as emoções, vai diminuindo o estresse, e ele vai começar a raciocinar na resposta. E aí, depois que ele se acalmar e ele tiver essa reflexão, aí é que você entra com a condução. Legal. Top. Tem coisa que eu tô aprendendo aqui também. Tá. De vez em quando e olha que eu convivo aqui. Tá, agora a gente vai entrar num tema assim mais família e trabalho, né? No equilíbrio assim. Existe algum equilíbrio perfeito ou só aquele equilíbrio possível? Não existe equilíbrio perfeito. Não existe perfeição. Sabe? Sempre por melhor que você seja intencional como pai, como mãe, por mais que o teu filho queira te respeitar, por mais que ele às vezes até se constrange em não fazer tudo que tu pediu, porque ele tem um respeito, sempre vai haver momentos de conflito. Né? Não existe a família perfeita, não existe o pai e a mãe perfeito, e a verdade é que quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, quando a gente recua, muitas vezes, eu estourei com minha filha, por exemplo, né? E aí depois que eu estourei, eu percebo. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar nessa autoridade toda, deixar ela ficar lá confusa? Não, volta lá e diz, filha, desculpa. A verdade é que a mãe está nervosa com outra coisa que não tem nada a ver contigo. Né? Ou eu fiquei incomodada com a situação, mas eu ainda te amo. Eu ainda estou aqui como mãe para ti. O problema não é você, o problema é a situação. Certo? E a maioria das crianças e adolescentes, eles não deixam de amar o pai e a mãe num conflito ou num problema grande. Eles deixam de amar a si mesmo. E é por conta disso que está gerando tanta ansiedade nas crianças e adolescentes. É por conta disso que tem muitos recorrendo, né, à automutilação, né? Suicídio e tantas outras coisas. E acaba procurando lá fora porque acaba não tendo em casa ou não percebendo em casa. Mas se não percebe é porque há uma falha ali, né? Quando um pai e uma mãe não percebem algo é porque já está desconectado. Já não há uma conexão. Tá, e quais os sinais assim que que a família está precisando de mais presença, assim? Seu filho passa por você e nem olha nos olhos, assim, com muita frequência? Você faz uma pergunta e ele passa reto? Passa mais tempo lá no quarto do que com você? Na hora da refeição, pelo menos não há nem pelo menos uma refeição no dia que todo mundo faz junto, né? Dentro das condições que a gente sabe que nem sempre dá para fazer, mas o máximo que é possível. Quando não tem isso, que é o básico, já tem um sinal de desconexão. Já vai gerar conflitos e problemas emocionais e outras ali. E às vezes já existe um conflito já gerado, né? Formado. Você começa a conversar com o teu filho e ele nunca consegue terminar uma conversa tranquilo contigo, já há uma desconexão. Tem alguma coisa nele que incomoda. Aí você tem que ir como uma cebolinha, né? Vai tirando camadas por camadas, com perguntas, com afeto. O adolescente, muitas vezes, ele se sente invadido quando você conversa olhando olho no olho. Então, eu sempre oriento os pais, se você não tem essa conexão, senta lado a lado, seja numa mesa, no sofá, na cama, começa a mostrar que você está ali. Se ele não quer conversar naquela hora, diz, não, filho, tudo bem, eu entendo, não é o teu momento, né? Mas a mãe está aqui. Quando você quiser conversar, num outro dia, talvez você não vai para a conversa, você só chega e diz, não, eu tô precisando de um abraço. Eu já fiz isso com a minha filha uma vez. Eu senti que ela queria se conectar e não conseguia. E eu cheguei para ela e disse, filha, a mãe tá precisando de um abraço. Dá um abraço na mãe. E ela veio e me deu um abraço e aquele abraço foi curador para ela. Desarmou ela, né? Depois que ela me abraçou, ela chorou. E depois que ela chorou, ela conseguiu falar. Desarmou ela, né? Desarmou ela. O abraço hoje, ele está sendo estudado como o ponto maior de afeto. Um abraço hoje de 20 a 30 segundos diários, várias vezes, ele pode curar até depressão. Uau. Ele gera uma conexão tão grande quando você abraça, sabe, um braço por cima, outro por baixo, e tu sente coração com coração. Esse abraço, tenta começar a fazer.
2, 3 vezes no dia, não tem muito tempo com teu filho, tenha tempo pelo menos de 30 segundos para um abraço desse. 2, 3 vezes no dia. Dá esse abraço no teu filho e não precisa mudar mais nada. Você já vai ver que vai mudar o relacionamento. Quanto mais se mudar todo o restante. Muda. Nossa. E pra gente entrar aqui no final, já faz 1 hora que estamos aqui. O tempo passa. Hoje o podcast vai dar 1 hora, viu? Hoje. Assim, ô Clarice, e se pudesse deixar uma frase, né, para os pais que se sentem perdidos hoje, qual seria essa frase? Essa frase para os pais, né? Que não é perfeição e sim conexão. Não é perfeição no teu relacionamento com teu filho que vai melhorar. Né? Não é tudo que tu dá para ele que vai melhorar a tua conexão com ele. É a tua presença e tua disponibilidade emocional com o teu filho. E uma das coisas que eu digo para os pais, eu sei que tem pais que muitas vezes, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Mude a pergunta. O livro fala muito disso. Às vezes não é a pergunta que tu faz, é a forma como tu faz ela. Ao invés de dizer para o teu filho que você ama, pergunte para ele: filho, você se sente amado por mim? Porque muitas vezes essa criança não está se sentindo amada por você, com tudo que você faz e dá. Se essa criança disser que sim, pergunte assim: o que a mãe, o que o pai está fazendo, o que eu fiz hoje que fez você se sentir amado? E você vai perceber que não é o brinquedo caro, não é a escola cara, não é a viagem. Você vai perceber que é aquele momento que você abriu uma porta para ele entrar, que você disse uma palavra, que você levou ele na escola, que você teve no evento da escola. Né? E se teu filho ficar na dúvida e não falar nada, não sei, ou disser que não, aí você vai mudar a pergunta. Você vai dizer: e o que eu poderia fazer para que você se sentisse amado? E às vezes essa criança, esse adolescente vai ter essa resposta assim, na hora. E às vezes não. Se tiver, combine com ele. Às vezes pai, eu queria tanto que você fosse jogar um futebol comigo. Sabe? Mãe, eu queria tanto que você me ajudasse a fazer tal coisa, me ensinasse a fazer tal coisa. E aí o que você vai fazer é marcar. Deixa marcado já na sua agenda o dia e a hora. Mas marque e cumpra, porque se você não cumprir, aí você vai estragar mais ainda o negócio, vai estragar mais o relacionamento. Então marque e cumpra. Tal dia o pai pode. Né? Já bota bem naquele dia que você pode mesmo. Tal dia o pai pode, tal dia a mãe pode. E se ele ficar na dúvida, e diga que não, pergunte. Porque é ali que você começa. A criança precisa se sentir amada. E às vezes a forma como eu demonstro amor, eu acho que a maioria das pessoas já viram ou leram aquele livro que é As 5 Linguagens do Amor. Ele é muito bom. Porque a forma como eu entrego amor é diferente da forma como você recebe. Sim. Lá em casa a gente tem esse exemplo. A minha linguagem do amor é atos de serviço. Eu só me sinto amada pelo marido, gente, quando ele lava a louça, arruma a cama, recolhe a mesa, sabe? Essas coisas assim. Ela pede pra fazer uma coisa que ela pediu há 3 meses atrás, eu faço na hora, depois eu faço, aí ela se sente amada. Isso, então assim, essa é a minha linguagem do amor. Mas a do Frander não é fazendo isso. Não. A do Frander é palavras de afirmação. Então, quando eu elogio ele, ele se sente amado. E quando ela não elogia, eu mesmo elogio. Aí ele se autoelogia. Mas quando ele começa a se elogiar, eu já percebo, opa, tô elogiando pouco. Ele tá precisando se elogiar. Então, é assim, com o filho não é diferente. A gente precisa entender qual é a forma que o filho se sente amado. Por isso que muitas vezes a gente precisa perguntar. Filho, você se sente amado por mim? Em que momento você se sentiu amado? A Mia é tempo de qualidade, né? A Mia é tempo de qualidade. Gabriel é toque físico. Gabriel é toque. Palavras de afirmação, ali varia. Ô Clarice, e como é que o pessoal te encontra hoje? Nas redes sociais, como é que eles entram em contato contigo hoje? Hoje pelo Instagram, né? @Clarice Patrício Vieira, ou pelo contato de telefone 48 996 80 13 28. Né? Esses 2 pontos já de contato, tem também Facebook. Tá subindo o QR Code também ali. Isso. Gente, e assim, outra coisa, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição aqui, para quem quiser adquirir o livro aqui,
tá? É um livro fantástico, tá? Isso aqui ela pôs aqui a aplicação que ela viveu na prática, né? O que nós aplicamos ali com os nossos filhos em casa, que surtiu o resultado, mais o conhecimento dela, desse tempo de buscar conhecimento. Então é um livro fantástico, a gente vai estar deixando aqui, vai estar subindo um QR Code também, como também eu vou deixar na descrição aqui o link de compra do livro, caso você queira comprar esse livro, tá? É O Poder das Perguntas, como acessar o mundo interior do seu filho. Tá, e assim, ó, não é um livro de autoajuda, né? Não é um livro de motivacional, é um livro de aplicação. Isso aqui é um treinamento, tá? Então, queria já te agradecer por você ter ficado até o final desse programa aqui. Como estamos entrando dezembro agora, né, se foi gravado agora, provavelmente vai entrar nas próximas semanas, vai entrar ali no meio de dezembro mais ou menos, que vai ser as férias escolares com o seu filho. Eu quis trazer esse conteúdo, foi um conteúdo um pouco, não denso, mas um conteúdo mais educativo, né, porque para mim o sucesso na minha carreira profissional reflete muito no meu sucesso em casa, né? Então eu quis trazer esse conteúdo porque o conteúdo que ela tem não tem valor para mim. Eu vivo isso na prática. Eu cresci numa família totalmente diferente, né? Minha mãe me educou da melhor maneira dentro do conhecimento que ela tinha hoje. Hoje em casa, na parte da minha mãe, a gente vive um relacionamento fantástico. Mas as experiências que eu estou tendo agora, casado com a Clarice, não... É coisa totalmente diferente. E você que é pai, que é empresário, que está vendo isso aqui agora, não foque 100% no seu trabalho, né? Teve um tempo que a minha filha chegou assim: pai, olha na tua agenda aí, eu quero marcar um tempo meu na tua agenda. E aquilo ali me arrebentou, tá? Então você que está começando a sua carreira agora, você que é um empreendedor e sabe que a gente vive num país que não é tão fácil assim a gente empreender. É um desafio. Até a gente construir a carreira, construir a empresa, consolidar, protocolar tudo. Momento de escala, os desafios vão cada vez mais aumentando. Só que a tua empresa vai ser a extensão da tua casa. Verdade. Então, se tu tem sucesso na tua empresa, tu vai ter sucesso em casa. Nenhum sucesso empresarial ele tem valor se você tem uma derrota em casa. Então esse era o nosso conselho, com um conteúdo um pouco diferente hoje, mas eu queria te dar os parabéns por ter ficado até o final.